Bem-vindos! Desta vez falamos sobre um tema que tem surgido em várias conversas do podcast, mas que ainda não tinha merecido um episódio autónomo, a cultura portuguesa. O convidado é Miguel Real, pseudónimo deste escritor, ensaísta e professor de filosofia e um dos mais prolíficos escritores portugueses. Contei pelo menos 45 livros no site de uma livraria online. Falámos sobre o livro que publicou no ano passado, Traços Fundamentais da Cultura Portuguesa. Neste momento devem estar a pensar, cultura em que sentido? O termo realmente é polissémico, mas o autor abraça essa polissemia porque o livro aborda tanto a cultura enquanto conjunto de valores, costumes ou comportamentos de uma sociedade, como a chamada alta cultura, isto é, a cultura na acessão do património literário, artístico e científico dessa mesma sociedade ou país, no caso, Portugal. Foi uma conversa descontraída, em que de maneira nenhuma abordámos todos os aspectos deste tema, que não tem fim, mas vale muito a pena porque o Miguel é um poço de conhecimento. Aqui vai. Miguel, bem-vindo ao podcast. Vamos falar então à boleia do seu livro, dos traços da cultura portuguesa. Traços fundamentais, perdão, da cultura portuguesa. Que é um livro muito engraçado, quer dizer, que toca um tema antigo. Aliás, é um tema que tem, ainda por cima, o mérito de ser um tema que cruza uma conversa intelectual e uma conversa de café. Né? Sem dúvida. Não é? Portanto, é um tema que presta-se a isso, o que é engraçado. E eu gostei muito do livro. Obrigado. Mas achei que fazia sentido gostar pelas partes que eu tinha gostado, que eu tinha gostado menos. Que acho que faz sentido. Sim. No sentido de discutir, porque é aquilo que... No fundo é aquilo que me deixou a pensar. Ou seja, sim. Eu também não tenho, assim, certezas absolutas sobre todos os capítulos. Claro. Não, mas tem que ver sobretudo com a abordagem. Porque há essencialmente duas coisas ali em relação às quais eu gostava de falar consigo, porque me deixaram algumas dúvidas. Por um lado... O tipo de cultura que se está a falar, isto obviamente tem uma tradição grande, sobretudo ali a partir de meados do século XVIII e até ao final do século XIX, em que grandes intelectuais portugueses se debruçaram sobre a cultura portuguesa, que depois abarca uma série de coisas, não é? Quer dizer, cultura no sentido de valores, cultura no sentido das mentalidades, muito relacionado com o atraso até do país. Exatamente. E muito dado como explicação para uma série de coisas e com uma carga histórica grande. Mas, paralelamente a esta cultura, a cultura nesta acessão, há outra acessão deste termo cultura. Aliás, há várias, é um termo ultrapolissémico, mas há ainda outra, que é cultura num sentido mais transversal, não alta cultura neste sentido das elites, se quisermos, à falta de melhor palavra, mas uma cultura de todos nós, não é? Que abarca todas as cultura comum, digamos. Exatamente. Assim. E no livro, muitas vezes, aquilo que me pareceu é que o Quinto Império do Padre António Vieira e do Agostinho da Silva, por exemplo, estavam misturados com... Que é uma coisa muito mais literária, digamos assim, embora tenha um fundo na nossa cultura específica, mas é uma coisa mais literária, com, por exemplo, a percepção que os estrangeiros têm de nós. Não é? Que os portugueses são generosos, mas são lentos. São voluntaristas, mas são desorganizados. Etc. Exatamente. Eu não sei como é que, quando o Miguel escreveu o livro, provavelmente teve essa... Não há uma cultura portuguesa no sentido ontológico, quer dizer, no sentido de que tal conceito é o coração da cultura portuguesa. A identidade portuguesa vive à base, vive em função e à volta desse conceito. Por exemplo, o conceito de saudade em Teixeira de Pascoais. Sim. Toda a cultura, seja ele qual for, aproximando-se ou afastando-se, vive em função desse centro que é a saudade. E que ele transforma a saudade num movimento cultural chamado saudosismo, especificado na Renascença Portuguesa. Portanto, o livro defende que não existe esse tipo. E que a cultura portuguesa se foi fazendo ao longo dos séculos, e no futuro, portanto, no século, digamos, na segunda metade do século XXI, poderá ser muito diferente daquilo que nós pensamos ser a cultura portuguesa tradicional. A entrada na Europa trouxe-nos um conjunto de aporre, desde o digital, novas modas, novos estilos, novos comportamentos. Hoje consideramos normal o divórcio. Fazia parte, dizia o cardeal Cerejeira, da cultura portuguesa, o casamento tradicional e uma hierarquia vertical no seio da família. Hoje, a hierarquia no seio da família é horizontal, se quisermos. Já não sabemos bem o que é exatamente essa família portuguesa, portanto, aquele núcleo pai, mãe, filhos, filhas, portanto,
esta vertical, esta hierarquia já está absolutamente destroçada. Portanto, não há uma cultura portuguesa. Há culturas portuguesas, não é? E nós pusemos aqui os traços fundamentais tentando abarcar, e haveria mais, por exemplo, tenho sido criticado, não pus o fado. O fado é muito importante para Lisboa, possivelmente para Coimbra também. Sim. Mas para as pessoas de Mirandela, do Algarve, do Alentejo, de Trás-os-Montes, o fado é qualquer coisa que de vez em quando ouvem na telefonia e não sentem, não é essa motivação sentida, não é? Nem sequer sabem o que é o bairro da Mouraria e Alfama, onde terá nascido o fado, nem há uma certeza absoluta. Portanto, não é a essência da cultura. O livro não se chama A Essência da Cultura Portuguesa, mas é uma espécie de, em função da cultura e da cultura que existe em Portugal, não falamos de Espanha, nem sequer aqui falamos dos Açores e da Madeira, mas não se pode falar de tudo, é absolutamente impossível. Fala-se um bocadinho por causa uma espécie de caleidoscópio. O livro é uma espécie de caleidoscópio que brilha para muitos sítios, e cada capítulo é uma espécie de um traço que, de certo modo, identificou, portanto, identifica a questão da saudade, por exemplo, é considerado mais nos Açores, por exemplo, do que na Madeira, sabe, um dos traços distintivos. O primeiro livro dos Açores é Saudades da Terra, que é do padre Gaspar Frutuoso. É o primeiro livro, logo a palavra saudade aparece, e a canção uma das canções mais populares é justamente a canção da saudade, cantada na terceira ou no pique, agora não me lembro, que tem uma definição lindíssima, que é: a saudade é um pano roxo, ou seja, a saudade é triste. Roxo é a Quaresma, é parte anterior à morte de Cristo, é um momento anterior à morte de Cristo, não se pode comer carne e tal. Então as pessoas dos Açores interpretavam século XVII, século XVIII, como o momento mais triste do ano. E então a saudade é um pano roxo. É um verso absolutamente magnífico. Não sabemos quem é o autor desta frase, desta canção. A música sabemos, mas até há várias músicas, mas não o verso. Portanto, Zé Maria, o que se pretendeu dar foi então esse caleidoscópio de traços fundamentais da cultura portuguesa. Não são traços superficiais. Portanto, é importante o bairro Alto, as multidões de turistas, as multidões de jovens à noite no bairro Alto, em Santos, será um traço, o bairro Alto será um traço fundamental da cultura portuguesa? Não é. Pois, traço se é fundamental é que... É uma expressão hoje atual, é pela qual os jovens vivem o cosmopolitismo que nós estamos a viver hoje. É um hábito, aliás. É um hábito. Portanto, os sociólogos, e não só, distinguem valores e hábitos, por exemplo. E os hábitos estão numa camada acima. Sim, claro. E aquilo que o Miguel falava, essa crítica de não ter incluído o fado, quer dizer, podia perfeitamente ter incluído o fado, mas a questão o que é interessante no fado não é a manifestação em si, mas sim o que lhe dá origem. Não é? E isso está no livro, o lirismo, a saudade, uma série de coisas. Exatamente. Mas este ponto essa distinção que o Miguel estava a fazer, e este ponto que eu fazia da sociologia distinguir entre valores e práticas, por exemplo, nem sei se é esta a terminologia correta. São comportamentos. Ou comportamentos, exatamente. Comportamentais. Isso leva-me à segunda impressão com que eu tinha ficado, com que eu fiquei a ler o livro, que lhe gostava de perguntar, que é, como eu dizia, houve uma série de intelectuais que escreveram sobre este tema, de maneiras diferentes, e muitas vezes até dificilmente compatibilizáveis, né, entre si. Sim. Mas aquilo que eles não tinham na altura, e que nós temos hoje, e que não resolve o problema, mas na minha opinião traz alguma informação útil, é ciências sociais, no fundo. Ou seja, hoje claro. Que na altura não existiam, ou existiam na sua infância, né, no estado embrionário. E nós hoje em dia temos informação, temos pesquisas, temos uma série de informação que nos permite... Claro. E que para mim é outra interessante. Há um tipo holandês, que eu já falei aqui no podcast várias vezes, que é o Geert Hofstede, que é sociólogo, e que fez um modelo, há vários, mas o modelo dele é o mais conhecido, é aquele que tem mais validação académica, porque depois foi já replicado centenas de vezes e em contextos diferentes. O modelo dele começou com 4
variáveis, digamos assim, que lá está, variavam entre países, uma espécie de escala, 4 escalas, e depois acabou por lhes acrescentar mais 2, portanto neste momento são 6, e aquilo é muito interessante porque, por exemplo, um exercício muito engraçado de fazer é a pessoa complementar aquela informação, que é uma informação que não é definitiva, porque estamos a falar, lá está, de uma ciência social, portanto tudo isto é baseado em inquéritos, uma série de coisas, e além disso é cambiável no tempo, não é? Como o Miguel estava a dizer, isto tudo vai evoluindo, não é? E os valores de hoje em dia não são os valores de antes. Embora ele chame a atenção para que os valores são muito mais rígidos do que as práticas, lá está, do que os comportamentos. Esses são muito mais cambiáveis do que os valores. Mas, por exemplo, ele tem... Eu estava a fazer esse exercício só para lhe dizer quando estava a ler o seu livro. Por exemplo, ele tem uma das dimensões, que é provavelmente a mais intuitiva de todas, ele chama distância ao poder, mas pode ser hierarquização ou qualquer coisa. E isso tem que ver, por exemplo, desde logo, com o fator que o Miguel fala, que existe historicamente em Portugal, que é uma desigualdade social grande. Grande sempre, desde a segunda metade do século XVI. Exatamente, desde Alcácer Quibir, não é? Desde que pelo menos, não é? Pelo menos essa é uma tese que o Miguel Alves, desde que a nossa nobreza se perdeu lá. E isso gera 2 subprodutos de quem está em cima, uma espécie de paternalismo e condescendência da população em geral, e de quem está em baixo, uma espécie de servilismo. Servilismo e inveja, não é? E inveja, inveja. Sendo que isto em si mesmo também é alterável, ou seja, nós... Claro. Não, o que eu quero dizer é nós podemos fazer parte, por exemplo, de uma elite intelectual, mas não fazer parte de uma elite económica e vice-versa. Claro. E a elite económica, mas não política. E a elite política explora muitas vezes a elite económica. Exatamente. Mas se eu percebi a questão, é muito importante, talvez, dizer que este não é um livro de sociologia. Claro. Não, isso eu sei que não, claro que não, sim. Se fosse um livro de sociologia, teria de haver inquéritos. Esses inquéritos teriam de ser bem estabelecidos, com base nos paradigmas dos inquéritos, tanto americanos como portugueses, como europeus, para a cultura. Este livro é um pouco ao modo do Eduardo Lourenço, que poderíamos chamar a filosofia da cultura, que por vezes umas universidades têm e outras não têm, umas dão grande valor, outras não, substituem pela sociologia, substituem hoje por qualquer coisa que está na moda desde a década de 70, que é os estudos culturais. E eu não pretendi fazer isso, até porque não estou ligado ao CLEPUL, que é a Faculdade de Letras, que faz parte da Faculdade de Letras, e, portanto, investigo aí nesse sentido. Mas, portanto, é um livro, e o meu curso também, talvez seja importante saber, é filosofia. E eu fui professor de filosofia durante 40 anos. No ensino secundário, 12º ano. Portanto, há aqui uma conformação mental, ou uma configuração mental, que eu não deito fora, mesmo se quisesse, se calhar ela não saía. Não é? E que eu tenho algum orgulho nisso. Que não, mas claro que sim, Não, mas, por exemplo, o Eduardo Lourenço é acusado pelo Boaventura de Sousa Santos, pela Escola de Sociologia e Economia de Coimbra, de se basear na literatura. Muito acusado. É acusado pela Universidade Nova, sobretudo pelo Bragança de Miranda. Ele está na Nova e está na Lusófona, não sei, acho que já saiu, mas estava nos dois lados, de se basear na literatura. É acusado pela Universidade do Minho de justamente fazer um retrato de Portugal, o Labirinto da Saudade, sobretudo fundado numa evolução da própria literatura. Não é crível, portanto, totalmente cabal, que a literatura representa a sociedade. Claro. Isso eu teria dizem eles, e se calhar com razão, mas o Eduardo Lourenço escreve de maneira tão maravilhosa e encontra conceitos tão maravilhosos que eu também dou razão a ele. Incrível que a música também reflita, que a ciência também reflita, que a arte em geral agora reflita e a literatura também. E, sobretudo, se ele quisesse fazer um retrato de Portugal, deveria centrar-se, e eu e qualquer outra pessoa, dizem eles em geral, devia centrar-se na educação e nas qualificações que os portugueses vão tendo. Ele nunca fala em analfabetismo. E, portanto, isso é um dado, para estes sociólogos, é um dado terrivelmente importante. Nunca fala na mulher fora do mercado de trabalho. No século XIX, quando a mulher
não só em Inglaterra, mas também na Alemanha, na França e depois, a partir da Primeira Guerra Mundial, entra totalmente no mercado de trabalho. A mulher, tanto fora do mercado de trabalho, está totalmente dependente da família, da vida doméstica, do marido, até depois dos filhos, etc. Portanto, todos estes elementos sociológicos deveriam fazer um outro retrato de Portugal. Eu acho que não. E ele também acha que não, mas quer dizer, neste caso, se me permite, não tenho uma procuração dele, mas, claro. de certo modo, defendo. Acho que a literatura é uma espécie de imagem ao espelho de Portugal, que sintetiza. E basta ler o Camilo, basta ler o Essa de Queiroz, portanto, basta ler o Saramago, quando falou de Portugal. Ele, a partir do Evangelho segundo Jesus Cristo, ele deixa de falar de Portugal, só depois tem uma coisinha pequenina na Viagem do Elefante. Basta ler o grande retrato que o Lobo Antunes está a fazer de Portugal hoje. Bom, Portugal década de 80 para cá, o Portugal europeu, e a dissolução, não é a dissolução, é portanto, a contaminação espúria das instituições pelos novos ricos, pelos os novos letrados, pela nova mulher que agora trabalha e é independente. Portanto, o Lobo Antunes faz isso, e a Lídia Jorge também. Sim. Faz isso com muita coisa. Mas eu não... Desculpe interrompeu e ia a falar. Eu não acho as duas coisas necessariamente incompatíveis. Não são, eu também acho que não. Segundo aquilo que eu percebo que o Miguel quer dizer, e eu acho que é uma tese que tem alguma validade, pelo menos, que, independentemente destas alterações, há uma espécie de substrato cultural, sim, valores que não é alterável, e que se mantém. E que se mantém. A questão dos estrangeirados. Exatamente. A questão do Quinto Império. Nós só analisamos, por exemplo, Ana Maria, deixa-me só dizer isto, talvez portanto, para o ouvinte, o futuro ouvinte, talvez perceba imediatamente. O Saramago o Saramago atinge o comunismo e desenvolve as teses dele nos romances sobre o comunismo. Portanto, não é sobre o comunismo, que ele nunca fala do comunismo nos romances, é sobre a fraternidade entre as pessoas, a partir de um substrato, que é o substrato do Quinto Império. O Quinto Império é, segundo o padre António Vieira, segundo o Bandarra, e só aparece quando a desigualdade é total, a seguir aos fumos da Índia, digamos assim, na segunda metade do século XVI, viver num país justo, viver num país com abastança, hoje diríamos prosperidade. O padre António Vieira diz abastança. Justiça quer dizer qualquer coisa como também ter aquilo que chamamos hoje de segurança social. Na reforma, o Estado garantir a educação dos filhos, o Estado garantir o enterro, o hospital para os velhos, o hospital garantir o enterro quando se morte. Hoje está garantido até pelas câmaras e pelas misericórdias, mas no tempo do padre António Vieira, que não tivesse dinheiro, não era enterrado. Aliás, era enterrado numa mortalha que era um pano velho e era atirado para uma vala comum, onde já estavam 20, e a câmara passava lá, não me lembro agora, mas quando era no meio da cidade, que era o caso do Poço dos Negros, exato, passava ao sábado e tirava cal para não cheirar e para não infestar, etc, etc. Portanto, o Quinto Império para o padre António Vieira, sob a grande bênção de Cristo, é a mesma coisa que o comunismo para o Saramago, é a mesma coisa que a idade do Espírito Santo do Agostinho da Silva, por exemplo. Foi isso que eu tentei dizer. Não sei se está... Ou seja, há um substrato de caráter de necessidade absoluta de uma justiça social fortíssima, de uma igualdade. E porquê? E isso aparece quando? Aparece no século XVI, quando os portugueses olham para si, veem chegar as naus da Índia, descarregar as sacas na casa da Índia, de malagueta, de cravinho, canela, etc, etc, e depois serem pesadas e depois serem embarcadas e irem para Bruges, Ratisbonne, etc, onde eram distribuídas pela Europa inteira. Ficavam umas migalhas cá. E essas migalhas
eram muitas vezes usadas eram sobretudo usadas pelos pequenos comerciantes, digamos assim, e não pela população. Até a população não atingia essas migalhas. Ora, isso acontece de uma maneira que vai fazer com que os grandes pensadores portugueses tenham uma feição utópica. Uma feição utópica. Chamamos hoje utopia, naquela altura não se chamava. O Padre António Vieira, o Pessoa, o Quinto Império do Pessoa, esta feição utópica de um conhecimento absoluto tentado através da gnose, isto é, de uma iniciação sófica que ele teria tido, disse ele, que diretamente de mestre a discípulo, portanto, ele nem estava numa ordem, teria sido um grande mestre. Uns dizem que é o Crowley, que era o mago que tinha vindo da Inglaterra, da Escócia. Outros falam noutros, a cavalaria espiritual, etc. Porque é que Sampaio Bruno escreve um livro a dizer que é Os Cavaleiros do Amor, que só foi editado em 1960, portanto ele morreu em 15, não é? A dizer que justamente os grandes pensadores e atores no sentido da ação, participantes portugueses, são todos aqueles que defendem o amor. Camões foi o principal. Amor é o contrário de, diz ele, dentro de uma linha que o David Brown também aceitaria hoje, é o contrário de Roma. Roma, pelo contrário, é o demónio. Amor, a religião do amor, seria a grande religião dos portugueses. O que eu me perguntei foi, porquê é que vamos para a França e as pessoas... A França, a Inglaterra tem muitos autores que defendem a Fifth Monarchy, portanto, que é uma espécie de quinto império nosso, não é? Desculpa, não conheço. A Fifth, portanto, a quinta... A quinta monarquia? Monarquia. Tem muitos autores, agora não trouxe aqui. Sim. Não conhecia. Quem tem um estudo sobre isso é o José Eduardo Reis. Também o Mendo Castro Henriques, sim. Sabe quem é? Sei. Esse também fala imenso na Quinta Monarquia, etc. Não conhecia. Mas agora estava aqui, eu depois coloco isto no podcast. A pergunta... Mas era uma coisa do século XVII, não é? Está aqui o sim, puritano, não é? Sim, do século XVII, exatamente. Nós começa com o Bandarra. Sim. Portanto, o Bandarra terá morrido, ele foi preso em 1540... não se sabe ainda hoje porquê, é absolvido, volta para a Guarda, absolvido aqui em Lisboa, volta para a Guarda, desaparece. Em 70 aparece uma carta, uma nota do Bispo da Guarda a falar nele, mas no bom sentido, depois não se sabe mais nele. Portanto, quer dizer, mas a Quinta Monarquia na Inglaterra e todos os movimentos, digamos, místicos e utópicos franceses ligados àquilo que nós chamamos o Quinto Império aqui, são marginais à cultura. São muito marginais. Portanto, existem bastantes e até muitos deles têm como origem os cátaros, que é anterior a isto tudo. Então, mas são marginais à cultura. O Zé Maria não consegue definir a cultura inglesa, ou britânica em geral, ou a cultura francesa, ou a cultura italiana, que encontra no nome da Rosa, muito bem escolhido, do Umberto Eco, através desta constante mítica. No entanto, os grandes autores portugueses, tirando o Eça de Queiroz, mas mesmo assim o Eça de Queiroz, tem depois da morte dele, foi publicado um livro, chama-se Lendas dos Santos, que reuniu ele na última década de vida. Penso até que nos últimos 5 anos de vida, ele andou a escrever sobre os santos e escreveu um conto, chamamos conto hoje, uma narrativa aí de, 50 páginas talvez, que é o São Cristóvão. O São Cristóvão é o retrato perfeito do homem do Quinto Império. Aquele que tudo o que tem dá ao outro, ainda por cima sacrifica pelo outro e durante certos momentos é castigado pelo outro. Ele põe-se à frente dos pobres e luta pelos pobres, etc. Claro. Quer dizer, é uma coisa espantosa nós atravessarmos a cultura portuguesa
e constatarmos que desde Alcácer Quibir, ou desde a segunda metade do século XVI, há qualquer coisa que é absolutamente constante. E essa constante é um desejo de igualdade, de solidariedade, de justiça, de abastança, como diz o padre António Vieira. Então, mas Miguel, eu acho este exercício ultra interessante, mas a minha tentação logo diga. É ir a tentar descer mais a fundo, no fundo ir à raiz não ao fenómeno, lá está, Claro. mas ao que está na origem dele, e tentar mais ou menos descascá-lo. Quer dizer, e é certo que esse é um fenómeno literário, mas o Miguel argumenta, e eu acho que faz sentido, que tem um peso tal na nossa produção literária que isso tem que ser o reflexo de uma preocupação que está atrás disso. Agora, aquilo que me parece, a minha intuição em relação ao fenómeno, é que o fenómeno não é unívoco. Ele tem mais do que uma característica. Por exemplo, uma manifestação do Quinto Império, ou o nome que queiramos dar a essa utopia, é harmonia. É uma espécie de harmonia social. Harmonia. Essa é uma manifestação. Mas há outra manifestação que é diferente dessa, que é uma espécie de grandeza perdida. Sim, também. São duas manifestações, são coisas diferentes. Ela surge quando estávamos no mais alto momento da nossa grandeza. Ela surge, portanto, a passagem da primeira metade para a segunda metade do século XVI. Surge o primeiro autor a falar de uma maneira explícita e sem aquele conteúdo religioso cristão que a Idade Média todos traziam, o juízo final em Cristo, etc. É justamente o Bandarra. Depois, a partir daí, por século, é mais ou menos 1-2. Surge no momento mais alto. Mas era um momento mais alto. Bom, isso leva... Já se suspeita a decadência. Pois, e além disso, isso leva a outra questão que é sempre interessante discutir, que é... e que está muito ligada a uma coisa do que o Miguel fala, que é esta espécie de bipolaridade entre uma sensação de grandeza e uma sensação de inferioridade, que é o facto de quão grandes fomos nós, de facto, durante os descobrimentos, por exemplo. Exatamente. Que é, todos nós, quer dizer, nós somos gerações diferentes, mas eu lembro-me na escola, a pessoa é mais ou menos doutrinada em relação a uma espécie de... Eu era uma coisa... Bem, no seu caso ainda mais, não é? E no meu caso já é um bocadinho mais... Já é mais... Foi no final da década de 50, pronto. Vou lá que o meu professor era um bocado neutro, o professor primário neutro. Mas ao lado, de sala ao lado, era o professor Faustino, que era um apologista do Estado Novo, meu Deus. Claro. Mas isto é curioso porque com a democracia, obviamente que... Uma diluição, houve uma diluição e, sobretudo, quer dizer, deixou de fazer parte de uma espécie de visão geral da história onde isso entrava. Mas os descobrimentos continuam a ser, e em certo sentido bem, obviamente, dados como o apogeu de Portugal. Em certo sentido está correto, mas... Está correto. Mas... Se não tivesse havido... Desculpe estar a interromper, mas se não tivesse... Até acho que escrevi isso aqui, mas não me lembro bem. Se não tivesse havido os descobrimentos, nós éramos hoje, tínhamos sido ao longo da história, uma espécie de Galiza, maior, uma Galiza grande, a Galiza é mais pequena do que nós, sempre local de partida de imigração, local de pobreza, local de alguma pesca, não é? Nem sequer sabemos, provavelmente teríamos ficado unidos à Espanha, provavelmente. Sim, possivelmente teríamos, embora tivesse em Alves Barrota, portanto que é anterior, afirmámos muito fortemente a nossa independência e glorificámo-la. Fizemos o mosteiro de Santa Maria da Vitória na Batalha e tal, não é? Sim, claro, mas isso não impediu que depois tivesse havido a União Ibérica e recuperámos a independência como uma espécie de bamburri da sorte, porque os espanhóis estavam virados para o outro lado. O desejo dos portugueses na União Ibérica era, e isso acontece com Dom João II, com Dom Manuel I, com Dom João III, que era unir as duas casas dinásticas sob, digamos assim, o comando português. Exato. Teve quase para acontecer. Foi um azar, salve seja. Não sei. Claro. O Saramago diz que o Saramago era iberista, o professor Oliveira Marques, que é um grande historiador, era iberista, outros. Agora, o Oliveira Martins era, de certo modo, embora só do ponto de vista cultural, um iberista também, e eles
achavam que Portugal estaria mais seguro. Agora, com a Europa, isso já não se põe, porque entramos os dois para a Europa. O Teófilo Braga era ibelista, e se agora começar a pensar, para aí dizíamos para aí 20 que eram iberistas. Claro. Era mais seguro, mais próspero, isto, a parte da economia é importante, e até mais cultos, digamos, seríamos mais cultos se tivéssemos pertencido à Espanha desde há muito tempo. E toda a questão do nacionalismo é uma coisa que é um bocadinho difícil, acho eu, perceber na nossa história quando é que surge, porque lá está, o Miguel estava a dizer que Alves Barrota foi glorificado, e é verdade. Sim. Mas o nacionalismo na acessão atual é uma coisa que vem da ideia do Estado-nação, é uma coisa que surge muito mais à frente. Exatamente. Sim, quando falamos mas havia lives disso, não é? E a nossa independência, em 1640, a recuperação da independência é ali uma coisa que, por um lado, tem uns lives desse nacionalismo. Dom João IV afirma um nacionalismo forte. Mas talvez, como a palavra hoje está contaminada por elementos negativos... Sim, patriotismo, sim. Exato. Estou a dizer nacionalismo é no sentido... patriotismo, onde não deixava de existir o interesse, porque Dom João IV, tinha sido convocado para... Agora não me lembro, mas tinha sido convocado para uma luta, umas batalhas, uma conquista, uma defesa, não me lembro, mas não era para a Catalunha, ou penso que não era para a Catalunha, com quem Madrid estava em guerra, e teria que se apresentar num determinado dia. Se desobedecesse ao rei, possivelmente as suas terras e o palácio seriam confiscados, deixaria de ter o título de duque. Então ele, digamos assim, que a Espanha ou Madrid o pôs entre a espada e a parede. E o patriotismo dele não se nega de modo algum, não é? Mas ele foi um bocado relutante, não é? Ele foi relutante. Até havia aquela frase da rainha, como é que se chamava? Luísa de Gusmão. Exatamente. Como é que era? Antes rainha por uma hora ou por um dia assim, do que asa toda a vida. Bom, mas enfim, agora desviámos... Não se sabe bem se ela disse isso. Pois, provavelmente não é apócrifo, mas... Ela era andaluza. Sim. E a Andaluzia, desde há 80 anos, mais ou menos, para cá, estamos a falar de 1640, afirmava-se também como um desejo de, mais do que autonomia, independência. E ela pertencia a uma família, que era os Medina Sidónio, que estavam à frente dessas lutas contra o centralismo de Madrid. Sim. Eu ia dizer que há bocado... Eu acho que foi culpa minha que nos desviámos daquilo que estávamos a falar há pouco. Dizer uma coisa... Que era a questão dos descobrimentos e de... Sim. Mesmo nesse apogeu... É a idade de ouro de Portugal. É uma idade de ouro muito mais cultural do que económica. Ou seja, é uma idade de ouro... Sim. Para uma certa elite económica e no sentido é que nós não ganhámos científica, muitíssimo dinheiro com os descobrimentos. Os holandeses é que acabaram por beneficiar. O país inteiro, os holandeses, mas há uma certa elite, onde se inclui bastante as casas estrangeiras que estavam cá, ligadas a bancos e companhias de comércio, que lucraram bastante. Por exemplo, todo o bairro de Santa Catarina, e estamos em Lisboa, não é? Portanto, o bairro de Santa Catarina, aquele que vai do Chiado até ao fundo da calçada do Combro, foi praticamente feito pelos capitães da Índia, vitoriosos, ou que enriqueceram na Índia, não se sabe como, não interessa, que fizeram aquelas casas num bairro que estava a nascer, século XVI, ainda estava a nascer, portanto Santa Catarina é no fundo dessa colina do bairro Alto, e portanto podemos dizer que todos esses capitães da Índia que fizeram essas casas, algumas delas eram solares, já não existem, hoje são os prédios, é a Caixa Geral de Depósitos, é a Biblioteca Camões, etc. São. Os marinheiros pobres foram atirados para a Pica, que é a seguir, só que é naquela encosta que vai até a Rua da Boa Vista, que hoje sobe um elétrico, sobe e desce um elétrico. Foram atirados, havia 2 bicas, eram terrenos enlameados, portanto, sempre com água a correr, e foram atirados para aí, portanto, foram cedidos terrenos aí, eles fizeram umas choças,
mas cabanas por aí fora não tinham nada a ver com os outros. Ou seja, isso vê-se pelo Gil Vicente. Portanto, nunca tão cosmopolita e rico, próspero Portugal foi, sobretudo Lisboa, certamente o Porto também, certamente Coimbra, porque tinha os estudantes e recebia os estudantes começou então a receber os estudantes do Império. Coimbra desloca a Coimbra, portanto a Universidade desloca-se de Lisboa para Coimbra nessa altura, e há uma consciência de que podemos ser a Europa e até podemos ser cabeça da Europa, como diz o Luís de Camões, mais tarde também o Pessoa, quer dizer, há uma consciência de que antes dos portugueses o mapa do globo terrestre, não era do globo, o mapa terrestre era e a partir dos portugueses, sobretudo com o mapa de Cantino, que é 1502, vê-se perfeitamente que o mapa do mundo é diferente. Foram os portugueses os primeiros, sem dúvida os espanhóis foram no alcance, sobretudo a partir de Madrid e da Andaluzia, sem dúvida. E depois é que vêm os franceses, os franceses, depois vêm os holandeses, depois vêm os ingleses, que seguem já na pegada dos portugueses. E agora um livro muito interessante, muito interessante, do Onésimo, de Otário Almeida, que é o Século dos Prodígios. Há muitos livros sobre o século XVI, não é? Ele, no Século dos Prodígios, ele tenta ver... prodígios aqui têm a ver com acontecimentos que se passaram no século XVI por iniciativa dos portugueses e dos descobrimentos que nunca se tinham passado antes, não é? Pronto, é um livro muito interessante, lê-se muito bem e mostra que os portugueses, de facto, devem orgulhar-se e não têm que ter vergonha de terem feito o que fizeram, embora, como sabemos, há uma polémica grande sobre o Museu das Descobertas, mas veio agora um senhor deu agora este fim de semana uma entrevista ao público e disse se há um país na Europa que merece um Museu das Descobertas é Portugal. Eu vi, sim, se tivesse só um museu era esse, né? Não temos de ter vergonha daquilo que os nossos tetravós fizeram. Temos que nos orgulhar do que fizeram de bem e temos que reprovar o que fizeram de mal, evidentemente. Claro. O Diogo do Couto tem um livro, que é o Soldado Prático, onde mostra todas as maneiras de roubar na Índia. Todas as maneiras. e põe lá os nomes também, muitos nomes lá põe. Não vamos dizer que todos os que foram para a Índia roubaram. Portanto, há pelo menos o Luís de Camões veio tão pobre, dificilmente terá roubado, embora ele tenha sido preso por ter roubado o cofre dos defuntos, defuntos e ausentes de Macau, quer dizer, aqueles que morriam ou que desapareciam no mar, e então havia um cofre que tentava... Havia um dinheiro que tentava... Não era cofre, desculpa, havia um fundo que tentava suprir as viúvas, os órfãos, etc. Esse dinheiro, ele diz que desapareceu, que ele sofreu um naufrágio na foz do Mekong, mas o Francisco Barreto, salvo erro, que era o governador de Goa, acusa-o de ter ficado com o dinheiro. O facto é que ele chegou paupérrimo, viveu um pouco à custa da mãe enquanto não recebeu a tensa. Mesmo depois dele morrer, a mãe continuou viva e recebeu, por sua vez, a mãe continuou a receber a tensa. E não é por acaso que o nosso poeta, nosso maior poeta, digamos assim, tentou participar no Estado. Era muito fogoso e apaixonado e foi afastado do Estado por esses motivos. Penso que não foi por motivos de classe social. Ele era um escudeiro pobre, mas tinha direito a ser educado, a estar dentro da corte, e dentro da corte podia ir subindo, como muitos outros subiram. Ele era muito atraído pelas senhoras e acabou por dar-se mal.
Não sabemos ainda bem porque é que ele foi para Ceuta. Possivelmente foi com essas desilusões de amor, depois ficou sem o tal olho e acaba por atravessar o mar Oceano, como eles diziam. Acaba por viver, salvo erro, 17 anos na Índia e voltar pobre, tanto como a Maria sabe. Ele acabou em o Diogo do Couto e outros. Foi encontrá-lo na ilha de Moçambique, sem dinheiro para pagar o resto da viagem, e o capitão do navio o pôs fora, porque ele tinha dito que quando chegasse a Moçambique dava-lhe o dinheiro, ele não lhe deu, o dinheiro que ele já devia a ele, ele pô-lo fora. E nessa altura tem tanto azar que até lhe roubam um livro que ele teria, que não sabemos, não desconhecemos onde é que está, já não deve existir, que era o Parnaso. Então, é um conjunto. Parnaso é onde os sítios onde estão os intelectuais, e portanto seria um conjunto de ideias filosóficas e poéticas, etc., que ele ia recolhendo ao longo da vida, e esse livro desapareceu. Sim, engraçado. Por acaso não sabia dessa história. Sim. O Camões é uma boa ponte para outro dos nossos traços identificados no livro, que é a questão do lirismo e de uma espécie de... O Miguel até descreve como uma prevalência da transcendência sobre a imanência, não é? No fundo, projetarmos para aquilo que está para além do material e para olhar para o passado, e um certo idealismo também, que muitas vezes está ligado também a alguma inação. Sim, está a passividade. Historicamente, onde é que o Miguel encontra a origem disso? Porque desta passividade. Entre outras coisas, isto é uma confluência de vários fatores, não é só história, também tem que ver com geografia, contingências. Claro, a diferença social é tão forte em Portugal, continua a ser. Hoje ia discutir-se se baixavam o ordenado dos gestores. Foi proposta do Bloco de Esquerda, e eu ouvi na rádio agora que o PS já disse que não, e o CDS e o PSD. A diferença social e económica, não é? É tão financeira, mesmo dinheiro no banco nós temos, e para educar os nossos filhos, para comprar a roupa, etc. Portanto, a riqueza, exatamente. A diferença social é tão marcante e é tão intransponível. Quer dizer, eu não consigo atingir o nível de riqueza suficiente para viver normalmente, portanto, sem sacrifícios, que só há duas soluções. Verdadeiramente há três. Uma é emigrar. Portanto, e Portugal é um país de emigração desde a segunda metade do século XVI. Tudo começa na segunda metade do século XVI. Eu tenho pena de não poder fazer um estudo. Há vários estudos do professor Silva Dias e outros, não é? Mas não estudos históricos. Estudos históricos, basta ir lá e já sabemos o que é que lá está. Estudos mesmo de personalidade do português, estudos antropológicos, digamos assim. E para isso é preciso consultar os livros mais diversos, desde história, navegadores, à igreja, etc, etc. Portanto, não é emigrar, pura e simplesmente. E nós emigramos desde dessa altura. Sabes, para emigrar para a Índia, para o Brasil, para os Açores, e Madeira, que era despovoada, enfim, para o Império. E quando o Império já no Império acontecia o mesmo. E, portanto, esta diferença social era tão abissal e tão intransponível, os Açores e a Madeira foi distribuído pelos primeiros povoadores. Todos os que chegaram a seguir já não tinham mais terra. Portanto, estava distribuído. Eu ia para lá, vinha das Beiras, vinha do Alentejo, ia para lá para tentar, enfim, subir na vida, e chegava lá, tinha que ser feitor daqueles que já lá estavam. Ao fim e ao cabo, tinha que ser um lavrador que trabalhava para eles. Acabava por emigrar para o Brasil. Aqui aparece o fator também, o fator dos tremores de terra que os ajudava. Vamos embora daqui, não queremos mais nada. E o Dom João V chegou a dar 4 ou 8 cruzados a cada um deles que queria ir para o Brasil, que era para povoar o Brasil. Sim. Portanto, este é um fator. Portanto, eu não consigo, por mais que trabalhe,
e eu trabalho 8 horas, 6 horas, 12 horas por dia. Eu até tenho 2 empregos, portanto, trabalho no restaurante de dia, à noite vou para um bar, trabalho até às 2, levanto-me às 7, etc, etc. O que é um facto é que a vida social, económica portuguesa é de tal modo que se eu tiver 2, 3 filhos, eu não tenho dinheiro suficiente, e agora eu sei de quem estou a falar, são pessoas de Sintra, para os ter na universidade. Se eles têm uma diferença de 2, 3 anos, então, para os ter na universidade ao mesmo tempo. E se tiverem que mudar de localidade, isto é, um foi para a Covilhã, ou estuda o que está na Covilhã, ou estuda o que está em Lisboa, porque a Covilhã acaba por ser mais caro, porque está deslocado, não é? Está deslocado. Bem, a passividade vem desta consciência de cada pai de família, portanto, não estamos a falar de teorias, cada pai de família, da impossibilidade de ter pão sobre a mesa, como dizia o Essa, ter pão sobre a mesa para os seus filhos, ter uma escola para os seus filhos, portanto, ter um trabalho para os seus filhos e ter uma casa para viver e ter prosperidade. Poder fazer o que faziam os outros povos, sobretudo os povos da Europa, que nós, desde o século XVI, XVII, começámos a ver uma separação total. Os povos avançavam. Em Holanda, que era um país mais pequeno do que o nosso, um país mais pequeno do que o nosso. Sim. Muitos dos judeus que estavam lá tinham vindo de Portugal e de Espanha e eram mais ricos. Porquê? E a resposta do Cavaleiro de Oliveira é taxativa. O rei tem o monopólio da Índia. Na Holanda, ninguém tem monopólios. Cada holandês, sobretudo Amsterdão, mas cada holandês vai ao Porto e paga um tanto, põe lá, 100 florins. Eu não sei se florins no século XVI claro. Existia. Põe 100 florins. E arrisca, quer dizer, quando o barco, o galeão voltar com canela e pimenta, aqueles 100 transformam-se em 150, não é? Eu faço isto por ano. Todos os anos faço. No segundo ano perco, no terceiro mais ganho. E mais. Como eu não quero ganhar, como eu não quero perder, o que é normal, vai-se fazer uma guilda, uma companhia de seguros, em que se eu perder, perdemos os dois. Ou seja, se é 50 que eu perco, a companhia dá-me 25 e ela perde 25 Sim. também. Uma mutualização do risco. Isto foi na Holanda do século XVI. Sim. Até a própria Câmara de Amsterdão, investia, aliás, foi a Câmara que fez a Companhia das Índias Ocidentais, neste caso, para o açúcar, Este é o primeiro grande traço, que é não há mobilidade social em Portugal. Claro que como é que eu vou mostrar o século XVI, XVII, XVIII? Hoje posso fazer um inquérito sociológico e até económico e mostrar que não tem sentido um banco que existe para os seus mutualistas, os administradores ganharem tanto como um banco privado, ou ganharem mais, aliás, que um banco privado. Ora, depois, e portanto a consequência disto é a passividade. Não vale a pena eu continuar a trabalhar. Também não vou pôr a chorar, então eu não vou pôr a chorar a vida inteira. Então eu torno-me relativamente servil para poder agradar ao meu senhorio, para poder agradar ao meu patrão, para poder agradar ao meu político e deposito as esperanças, até ao século XIX, deposito as esperanças na Igreja, em Deus. No século XX nasceu o novo Dom Sebastião, que é Nossa Senhora de Fátima, deposita as esperanças na Nossa Senhora de Fátima, e mesmo assim, como não me fio na Virgem se não correr, eu compro Totoló, faço. Pois, era o que eu ia dizer, exatamente. Totoló, ter lotaria todas as semanas. Quando eu estava a ler isso no seu livro, lembrei-me logo do Euromilhões e afins. Exatamente. De que eu sou mais ou menos objetor de consciência. Porque acho que isso, agora não sei os números de cor, mas nós julgo que nos mantemos como o país onde proporcionalmente as pessoas mais apostam nesse tipo de coisas. É a única possibilidade que eu tenho de dar o salto. Sim, é uma espécie de... O problema é que isso tem um efeito pernicioso grande sobre uma série de outras coisas, não é? Porque a pessoa acha que não existe um locus de controle sobre a realidade. E, portanto, eu não vou mexer porque... Claro, é isso. Isto tem uma série de ramificações engraçadas. Ou engraçadas, no sentido de curiosas. O Miguel estava a falar da desigualdade social. E às vezes há dois
duas realidades diferentes, ou dois fenómenos diferentes que às vezes se confundem e não são iguais. Um é desigualdade social, Pois. e outro é mobilidade social. Ou seja, Pois. um país como os Estados Unidos, por exemplo, é um país onde existe uma desigualdade social muito grande. Mas existe mobilidade. Mas existe mobilidade social. Não quer dizer que seja perfeita. Eles têm um Sim, problema claro. grande com isso hoje em dia. Mas é diferente. O problema em Portugal, historicamente, e ainda hoje em dia, é obviamente um problema de desigualdade, mas é sobretudo um problema de falta de mobilidade. Não há mobilidade. Ou seja... Exatamente, é isso mesmo. Estou de acordo. Não é? E isso gera essa espécie A igreja e o exército serviam como fatores de atenuação dessa não existência de mobilidade Exatamente, social. uma espécie de paliativo. Não é? Era e no fundo paliativo, essa ideia do Quinto Império também está muito relacionada com isso. E depois há outro fenómeno que o Miguel... Eu não sei se este termo é cunhado por si, se for parabéns, porque está bem gizado aquela questão do canibalismo cultural. Sim. Está com piada e é algo que está relacionado com isto, que é o facto de... Isto, no fundo, conduz a que haja uma grande aversão ao risco e um grande receio de que as coisas mudem, porque a partir da mudam para pior, e uma espécie de... um fenómeno que eu não consigo mapear completamente, que é esta questão do canibalismo cultural, ou da culturofagia, que é outro termo que eu também achei engraçado, que é, no fundo, que é um fenómeno que nós observamos. Acho que não sei onde é que o Miguel coloca o início disso, mas aí desde o pombalismo, talvez, ou até antes disso. Sim, é sobretudo a partir do pombalismo. Não, quer dizer, a partir da Inquisição. A partir da Inquisição, exatamente. É a grande instituição. Tem razão, exatamente. Canibalista, não é? E aí, tudo no fundo, que era diferente. Exatamente. No fundo há uma ortodoxia que condena tudo o que é a heterodoxia. Exatamente. Depois, se essa ortodoxia mudar, mesmo que mude para o polo oposto, torna-se a antiga heterodoxia passa a ser ortodoxia, e nós vimos isso com os jesuítas, vimos isso com os republicanos, com a igreja, com os comunistas, depois ao contrário, a igreja antes estava de um lado, passou a estar do outro. Exatamente. E mesmo hoje em dia, no debate político, vê-se muito isso, uma espécie de, eu costumo chamar a isso, intolerância face à ambiguidade. Ou seja, ambiguidade no sentido de, para eu estar convicto do que eu estou a dizer, o outro tem que ser o contrário de mim. O outro tem que estar absolutamente errado. O que não é necessariamente verdade. Ou seja, eu posso estar convicto do que estou a dizer. Claro. E, no entanto, assumir que o que o Miguel está a dizer pode também estar parcialmente certo. Claro, e esta intolerância com essa ambiguidade gera essa culturofagia e esse desconforto com a convivência de opiniões diferentes. Por isso é que havia aquele ponto há dois fenómenos interessantes em relação a isto. Um deles, e ambos vêm no livro. Um é aquela questão, e o Miguel fala disso a propósito do Felizmente ao Luar, do Luís Tal Monteiro, que é aquela questão de... Ali o herói, no fundo, o herói da peça é alguém que parece ser um herói do povo, mas que depois é derrubado e ninguém faz nada para impedir. E há um fenómeno que nós temos muito ao longo da nossa história. E a mulher, a Matilde vai a todas as portas e ninguém faz. Exatamente. E há um fenómeno que nós temos na nossa história, tivemos-lo, pelo menos de forma absolutamente distinta no fim da monarquia e no fim do Estado Novo, que é, no dia anterior, parece não haver um particular descontentamento. Obviamente, há uma facção descontente, mas a generalidade da população faz a sua vida normalmente. E, portanto, está, de certa forma, implicitamente com a situação. Mas a situação muda, o regime parece que cai mais ou menos de podre. Sim, claro, e vem tudo para a rua. Vem tudo para a rua e a partir desse momento as pessoas já estão com a situação do dia a seguir. É isso. É uma espécie de receio das pessoas pronunciarem. E o José Gil fala daquela questão do... Como é que ele diz? O medo, não ter medo, não é? Não inscrição. Exatamente. Não inscrição. Quer dizer, não inscrever na praça pública as minhas ideias. Sim. E nós temos isso acho que está a passar. Quer dizer, a Europa, uma das grandes virtudes, ou um dos grandes benefícios que a Europa nos trouxe, foi trazer um conceito. Portanto, a culturofagia pressupõe que há um conceito que não existe, que é o conceito de tolerância. E também o conceito de liberdade. E, portanto, tolerância faz-se em função de um campo político e social geral, que é o da liberdade, em que se autotoleram, se toleram mutuamente as diversas partes. A Europa, penso que, digamos, que amaciou esse canibalismo cultural, mas ela própria, Europa, está a desenvolver um novo canibalismo cultural
que pode vir ainda a afetar-nos. Portanto, não é nada que esteja absolutamente resolvido, firmado e resolvido. Mas pode voltar. Olha, o Brasil, sim. Eu fui muitas vezes ao Brasil, o Brasil, sobretudo as cidades, claro, não o interior. Nessas cidades, recantos parecem Nova Iorque, parecem Londres, não é? Outros parecem aldeias portuguesas, claro. Mas agora, com este novo candidato a Presidente da República, que está à frente das eleições, não me lembro o nome dele. Bolsonaro, pode ser um retorno terrível a situações de alta cultura canibalista, em que todos aqueles que não estão no meu campo são heterodoxos e, portanto, ponham-se a pau que eu hei de chegar lá, não é? Aquela frase dele, eu até me arrepiei, quer dizer, quando eu li no jornal, eu pressuponho que é uma frase dele, que ele teria dito que o problema do regime anterior foi torturar e não matar. Isso quando ele se referiu à antiga Presidente da República, que foi torturada, mas ela devia ter sido matada, ou morta, não é morta. Pronto. Sim. O regime anterior, ou seja, a ditadura? Pois, a ditadura militar. Era, exatamente. Mas eu, em Portugal, até acho que mais do que... eu acho que a nossa versão... Eu gosto dessa expressão, mas se calhar interpreto até de uma maneira ligeiramente diferente a questão da culturofagia ou canibalismo cultural. Porque não é... É certo que houve um período em que isso era muito mais acirrado. Quer dizer, tivemos a Inquisição, o Marquês de Pombal fez coisas inacreditáveis. Mas aquilo que eu acho, o fenómeno que eu acho que existe hoje em dia, para mim está mais próximo até dessa questão da não inscrição que o José Gil falava. Que é, continuamos com medo. Não tem a ver tanto com haver posições extremadas e cada uma a querer derrubar a outra, mas mais, quase se calhar... em resposta a um medo de que isso ocorra, uma espécie de rasura pela média, de mínimo denominador comum, em que aquele exemplo do José Gil tem muita piada, não é? O facto de nós não termos tido, como os Estados Unidos tiveram o Vietnã e França teve já não sei qual era, por causa da guerra da África, salvo erro, exatamente, da Argélia. E nós da Argélia, aliás, não tivemos um fenómeno idêntico com a guerra colonial. É certo que houve coisa. Até ainda este verão estive a ler os Cus de Judas do Lobo Antunes, que é exatamente sobre a guerra colonial, mas não foi um fenómeno. E hoje em dia observa-se muito isso. Quer dizer, observa-se a propósito de uma série de coisas. Eu estou-me a lembrar, no outro dia tive uma conversa destas com o Tiago Cavaco, que é pastor protestante, e estávamos a falar sobre religião, e ele estava a chamar a atenção para uma coisa que me agradou, porque é exatamente o que eu penso, que em Portugal esse é um tema que é muito pouco falado. Há uma espécie de compromisso tácito de que os crentes e os não crentes respeitam-se mutuamente, e a coisa não fala. Ambos dizem umas coisas simpáticas. Isso é agora. É agora, exatamente. Os protestantes sofreram... Claro, é agora, justamente. Como minoria, sofreram imenso. Portanto, até ao liberalismo, até 1820, só eram admitidos protestantes em Portugal que fossem estrangeiros. Era o embaixador anglicano, embaixador da Inglaterra, era anglicano. Era o mínimo pragmatismo, não é? Era, exatamente. A partir de 1820, a nova Carta Constitucional dá-lhes direitos a exprimirem-se livremente, mas diz logo no artigo seguinte que a religião do povo português é a religião católica e que ofender qualquer dos símbolos da Igreja Católica conduz imediatamente à prisão. Portanto, a da religião católica, não é cristã. Não é, sim. E o Robert Cowley, que é um pastor e médico protestante da Igreja Escocesa, que esteve na Madeira, e a Madeira já tinha uma igreja anglicana, portanto tinha um templo anglicano, mas quem é que ia para o templo anglicano? Eram só os ingleses que lá viviam, porque a Madeira foi, durante muito tempo, uma espécie de quarentena dos ingleses que vinham da Índia, para não irem diretamente com doenças, possíveis doenças, micróbios, como eles diziam, bactérias, vírus, infestar a Inglaterra, ficavam ali durante algum tempo, tinham lá um conjunto de médicos e tinham uma igrejinha, mas só iam os ingleses lá iam. Claro. Portanto,
E o Roberto Calla vai para o monte, olha e diz, este povo é um povo sacrificado, eu não consigo perceber, este povo é um povo analfabeto, este povo não tem hospitais, e faz hospitais de campanha e começa a dar aulas de manhã e à noite. De manhã às crianças e à noite. E nos hospitais consegue mandar vir remédios da Escócia e de Londres, lá da congregação religiosa dela, e distribui os remédios gratuitamente. Foi logo atacado pelo bispo, logo pelo governador. Atacaram a casa dele, atacaram todos os madeirenses que o apoiavam. Ele teve que fugir, a casa foi incendiada. Antes foi preso, é uma longa história que, ao longo de 5 anos, engraçado. Teve que fugir para um barco vestido de mulher, que senão não chegava lá vivo, e os 2 a 5 mil, não se sabe bem, congregacionistas da congregação dele, foram postos num barco, foram postos em barcos e enviados para o Haiti. Bem, foram enviados para aquela coisa. Ainda lá estão hoje. Alguns foram depois para o Brasil levar as ideias de Roberto Calla, protestantes, não é, para lá. O realizador Sam Mendes é um neto de um que foi para lá, Madeira, exatamente. Engraçado. Pronto. Isto na Madeira, aqui em Portugal continental, os protestantes não conseguiram desenvolver-se e estava escrito que se fizessem um templo, não podiam ter ostensivamente a fachada virada para a rua. E os judeus também. Os judeus? Aliás, a sinagoga... Quer dizer, todas as outras religiões que não fossem a Igreja Católica. Não? Estive há pouco tempo na sinagoga aqui em Lisboa e explicaram que é virado para dentro. É virado para dentro, exatamente, não é virado para a rua por causa disso. E mais, só a seguir ao 25 de Abril, os protestantes foram perseguidos pela Igreja e pelo Estado durante todo o regime do Estado Novo. Os seus representantes maiores, ano sim, ano não, leiam parar não era prisão no sentido de como se fosse um malfeitor, mas eram interrogados, iam a tribunal, etc, etc. Portanto, e eram identificados, imagine, quando iam para a prisão, foi o que me disseram, não sei, eram postos nas celas dos homossexuais. Eram equiparados aos homossexuais, eram presos. Claro. Andavam à noite na rua e tal, ao pé dos quartéis, lá ia a polícia e prendia-os. Eram postos, portanto os protestantes, com esta história do canibalismo cultural, os protestantes, as diversas congregações protestantes sofreram imenso. É só a seguir ao 25 de Abril que há um espaço de liberdade religiosa, não é? Sim, mas isso é engraçado, sabe que essa questão tudo isto que nós estamos a falar, uma das dimensões daquele sociólogo que eu falava no início, que é uma das 6, para além da outra que eu falei, que é a aversão à incerteza, que eu cito sempre porque é aquela em que nós claramente mais nos distinguimos dos outros países. Está relacionada com a necessidade de ter códigos de valores rígidos, mesmo que apenas rígido na aparência, aquela coisa de ter regras, mas que depois muitas vezes não são seguidas, que é absolutamente uma característica nacional, e uma intolerância com a heterodoxia, e esta necessidade esta necessidade de ter regras é muito emocional. Ou seja, isto para dizer que depende de quem é o autor das regras. Não, eu digo, a necessidade de as ter, é emocional no sentido de... sim, claro. Ou seja, claro. Eu acho que isso também está muito relacionado com a nossa... Todo aquele lirismo, a questão da saudade, a falta de sentido prático, que historicamente, e pelo menos existiam, são duas faces da mesma moeda. No fundo é a minha intuição. Estou a perceber perfeitamente. Que é engraçado. E outro ponto que eu acho interessante em relação a isto, ou que eu sou tentado a concluir quando leio sobre isto, se a pessoa olhar para a nossa história, nós conseguimos ver, lá está, duas coisas que no fundo estão presentes aqui na nossa conversa desde o início, que é, por um lado, uma rigidez, ou por outra, um determinado substrato de valores que se mantém desde sempre, que é difícil medir, e eu achava interessante, lá está, como disse no início, medi-lo, pelo menos hoje em dia. Obviamente, para trás, como o Miguel disse, é muito difícil, mas há... Aquela questão da transcendência e da imanência é muito fácil. Este ano, muito fácil de medir. Este ano foram 8 milhões a Fátima? De portugueses a Fátima. Portugueses e estrangeiros, mas como pronto...
não imigrantes, quer dizer, estrangeiros. Sim. Portanto, se tirarmos 500 mil estrangeiros, foram 7 milhões ou 7 milhões e meio de portugueses, entre os quais imigrantes, entre os quais açorianos e madeirenses, a Fátima. É muito fácil de medir. Portanto, um povo que vai a Fátima já não rasteja, já tem comportamento burguês, fala diretamente, intimamente com Nossa Senhora a rezar. Então, é um povo em que a transcendência é superior à imanência. Claro. Portanto, quer dizer, eu penso que, por outro lado, consolatoriamente, a nossa poesia perdeu a imanência. E estou a falar em geral, não é? Não quero dizer nome de poetas. Perdeu a transcendência. A transcendência. Hoje é uma poesia da circunstancialidade, poesia das coisas, poesia dos encontros gratuitos, dos acasos, dos acidentes. Portanto, perdeu aquela capa espiritual. Não é espiritual, é uma capa... Sim, uma capa metafísica que tinha, digamos que o último grande poeta metafísico, se calhar ele ficaria ofendido, é o Rui Belo, quer dizer, que morreu em 76 ou 77. Portanto, para cá há uns que têm alguma metafísica, sem dúvida, até há um que era padre, um monge, o Daniel Faria, o Tolentino de Mendonça, esses, por dever, têm que o ser, não é? Estou a falar dos poetas novos que têm hoje 40, máximo de 50 anos. Não estou a falar dos de 20 anos, que ainda não se sabe bem o que é que vão ser, ainda estão mas essa é uma luta, é que isso leva ao outro ponto que eu ia fazer, é engraçado o Miguel dizer isso, diga. Que é, da mesma forma que existe um substrato que vem de trás, e o facto de sermos um país antigo permite estudar isso, antigo e coeso, não é? Isto em Espanha ou em Itália seria muito mais difícil fazer, ou até em França. Ao mesmo tempo que isso existe, também existe uma mudança grande e até uma mudança recente. Essa questão da transcendência versus imanência, para usar essa terminologia, ou se quisermos, espiritualidade versus materialismo, nas vantagens e desvantagens que cada uma delas tem, isso é algo que nós observamos. Ou seja, claramente, a cultura atual é muito mais, e eu confesso que me identifico mais com ela, é uma cultura muito mais da imanência nesse sentido. A questão, Fátima... A Europa foi um banho de imanência. Sim. Mas a reação... E Fátima tem muito de anacrónico. Tem, sem dúvida. Continua, obviamente, quer dizer, esses números são... Mas nunca tanta gente como... Claro. Claro que veio o Papa, não é? Sim. Portanto, há uma espécie de espetáculo barroco com a vinda do Papa. A procissão das velas à noite é de uma beleza inexcedível. A cerimónia do adeus também. O Papa a atravessar por meio daquela multidão no Papa Móvel. Todos, é um homem que é dito ser o representante de Deus na Terra, portanto, todos querem aproximar o mais possível dele, não é? Mas há aí duas realidades, não é? Ou seja, o país e sobretudo as gerações mais novas são cada vez menos crentes. Embora, eu estou a dizer isto, não sei como é que nós comparamos com outros países do sul da Europa, com outros países católicos, por exemplo. Mas eu não estou de acordo com isso. Nós somos o menos crente, parece... É só a superfície. Os jornais todos os dias. Exatamente. É só a superfície, certo. Se lemos os jornais todos os dias, ninguém é crente, ou poucos são crentes. É o Frei Bento Domingos e mais 3 ou 4. Se formos à missa, já há mais, mas não há muitos. Quer dizer, nós, era isso que tinha o livro de Fátima, que eu não pude trazer, nós acreditamos no sagrado, vivemos e temos esperança de entrar em comunhão com o sagrado, mas desprezamos, talvez seja uma palavra muito forte, mas desprezamos a religião institucionalizada. Até por todas as notícias, até pelas posições da Igreja relativamente ao preservativo, relativamente ao divórcio e aos divorciados, relativamente ao celibatarismo, relativamente ao tratamento da mulher na Igreja. Quer dizer, eu ia com a minha mãe à Igreja da Penha de França todos os fins de semana. Ela era muito religiosa, na década de 50. Sim. Ela morreu na década de 60, portanto, eram todos muito religiosos, claro. Não sei, sobretudo as mulheres. E hoje, naquela altura não dava importância, hoje vejo como ela era tratada. Ela era aquela que comprava flores, que eles não lhe davam o dinheiro, ela também não queria, mas comprava flores, limpava as jarras, fazia ou comprava, pronto, as toalhas. As toalhas, sim. Aquilo tem um nome agora. Pois tem. Sim.
comprava as toalhas para o altar, varria em última análise, não lhe incumbia, mas ela se aproximasse da missa no sábado à tarde, e aquelas senhoras que, enfim, eram as que deviam ter varrido, não varressem, ela varria, etc. Não lhe era dado nenhum privilégio absoluto e era tratada pela Dona Rosa, que é a que vem cá fazer, quer dizer, os padres, e eram padres holandeses e eram padres portugueses, era como se ela não existisse. Só davam por ela se ela não trouxesse as flores para o altar de sábado e domingo. Aí sim, então o que é que aconteceu? Não estão cá as flores. Portanto, era um verbo de encher. Minha mãe era um verbo de encher na igreja e, no entanto, não havia pessoa mais dedicada à igreja. Não tinha poder absolutamente nenhum, nem lhe era perguntado absolutamente nada. Claro. Digamos que a grande autonomia dela comprava as flores que quisesse, não tinha... não lhe diziam, compra dálias, compra isto. Não, é aquela questão da humildade, não é? Da generosidade que o Miguel também fala. Mas eu, por acaso, acho, é curioso que eu discordo em certo sentido dessa visão em relação à atualidade. Ou seja, é certo que há um substrato cultural de alguma tendência para essa transcendência e, sobretudo, de um desconforto quando o raciocínio é demasiado materialista. Sim. Isso existe claramente, é visível e para mim é herdeiro disso. Agora, dito isto, se essa transcendência tivesse o peso que tinha antes, ela ter-se transferido da Igreja Católica para igrejas protestantes, por exemplo. Sim. Ou seja, sim, mas a transcendência e nós não observamos sagrado. isso. A transcendência é pelo sagrado. A adesão ter-se pelo transferido. Sagrado, não é para a religião. Quer dizer, até ao século XIX foi pela religião, em geral era pela religião. O José Espírito Santo, que tem os livros sobre a religião dos portugueses, a religião popular dos portugueses, sobre o nome dos santos, tem um livro sobre Fátima, etc., diz que o português verdadeiramente nunca foi religioso ao nível do cristianismo vertical, autoritário, do padre de costas para trás das grades do altar. Fez muito bem. É que eu dizia há pouco, a necessidade de regras, mas depois não é para as cumprir. Portanto, depois havia uma série de batotas E, portanto, a senhora da aldeia era cristã, não podia deixar de ser. O templo era o momento e o monumento sagrado da aldeia, mas na sua vida do dia-a-dia continuava a ser pagã. E ele dá 40 mil exemplos. É a religião popular dos portugueses. É ultrapagã. Sim. Ultrapagã. E trata tão pagã que trata aos santos, inclusivamente Nossa Senhora e a Virgem, como mais uma deusa antiga. Exatamente. Que ela deve prestar vassalagem. Portanto, os santos são uma herança do paganismo. Sim, eu acho que sim. Mas claramente. Se disser isso a um padre, diria que não era tão claro assim. Pois, está bem, mas antropologicamente é evidente, não é? Quer dizer, o paganismo adora foi uma maneira de absorver e em si. E o fim é ela própria. O santo é adorado como intercessor para Deus, os nossos pedidos. Muito bem. Ou seja, pronto, é uma diferença. Obviamente que está devidamente enquadrado, não é? Mas a aversão do protestantismo aos santos tem muito que ver com esse regresso à raiz e o catolicismo é muito mais pragmático, incorpora. Mas isso é muito interessante, porque, por exemplo, a nossa cultura, eu acho que o mundo rural, por razões óbvias, acaba por ser mais genuíno dessa cultura portuguesa de original. E isso é muito visível, essa espécie de pragmatismo. É uma cultura que, na face, até é ultraconservadora, mas depois, na prática, muitas vezes até tem coisas que nos surpreendem pela liberalidade. À falta de melhor expressão. Mas, enfim, Miguel, não quero tirar mais tempo. Quer que eu fale dos livros? Era e avançar para a rubrica de encerramento. Disse-me os livros, pode ser um ou mais, é como quiser. Não, são dois. Então, são dois romances que estamos a falar em setembro, finais de setembro de 2018. Dois romances que acabam de sair, para falar a verdade.
Um deles ainda não saiu. Um é o Prémio de Literatura Agostina Bessa Luís, escrito por... que este ano ganhou Rui Lage, que é um poeta muito conhecido do norte de Portugal, que tem atividade política também ligado ao Partido Socialista, mas sobretudo é conhecido como poeta. Politicamente é muito discreto, mas tem atividade política. Ele ganhou o prémio com um romance fabuloso, que é O Invisível, que nos resgata um Fernando Pessoa esotérico, hermético, necromante, burlão. Eu tinha muito essa... Burlão, ele tem isso, mas burlão. Junta-se com o Augusto Ferreira Gomes, que era um grande amigo do Pessoa nos finais da década de 20, e fazem uma firma para fazerem sessões mediúnicas em casas endinheiradas, convencer viúvas que o marido ou os filhos estavam lá com eles. O Augusto Ferreira Gomes, isto é tudo inventado, claro. Portanto, a pessoa nunca fez nada disso. Sim, mas a parte dele acreditar nessas coisas não é inventada, essa é a verdade. Totalmente. E como é que já agora o Augusto Ferreira Gomes tem conhecimentos de técnicas fotográficas, de revelação, de fixação, e consegue fotografar a senhora e depois, ao revelar, ele explica lá, mas eu já não lembro como, aparece uma sombra por cima. É o marido, ou o filho, ou a irmã, ou a mãe e tal, da senhora. E assim vão, de tal maneira eles são burlões, que os antigos patrões do Pessoa, como correspondente comercial, já nem querem falar com ele. Não dão. Bem, eu agora não vou contar mais. Claro. Como é que ele ganha esta visão mediúnica, digamos assim, esta capacidade de atrair o mundo invisível. Ele viveu na África do Sul, esta hipótese é muito agradável, e foi instruído, foi iniciado por uma criada negra, Zulu, que o levava para o interior da floresta, e isso é tudo muito bem descrito, e faziam rituais pelos quais adoravam os deuses mais antigos da terra. E ele terá bebido uma certa bebida, uma certa poção, que a partir daí passou a ter essas visões etéricas. Bem, não conto mais, porque agora vai-se desenrolar uma história de 200 páginas. O que é que ele faz com isso? Ele tenta... Há uma aldeia que está a ser atormentada por espíritos do outro mundo, em Alvão, Serra de Alvão, que é ali a seguir a Chaves. Ele vai de comboio lá, a viagem também, etc. Portanto, Rui Lage, o livro chama-se O Invisível, é sobre Fernando Pessoa. É um romance absolutamente magnífico, com a característica de ser o primeiro. O primeiro romance é o romance de estreia. O Prémio Agostina Bessa Luís obriga a que ninguém possa ter escrito romances antes. Poesia, sim. O outro é a Sandra Catarina, não sei quem é, uma pessoa muito nova, muito parca, na badana tem lá a dizer, fui professora de História e tal, já não sou, agora dedico-me só à escrita, portanto não sei quem é, portanto, vive em Cascais, é só estas informações, portanto não a conheço, então é importante dizer. Escreveu um romance sobre a vida antiga numa aldeia, mas um romance de um lirismo. O do Rui Lage não tem pouco lirismo. Este é de um romance lírico absolutamente fundamental. Os fios. Exato. É o primeiro, também é o primeiro. Portanto, qualquer destes romances, se o leitor for mais para as curiosidades de investigação esotérica, de hermetismo, gosta de ir à Quinta da Regaleira em Sintra, né? Compre o Rui Lage. Compra ou peça na biblioteca e compra. Claro. Porque os escritores também têm que viver. Se for mais lírico e tiver um avô que veio do interior de Portugal com uma mão à frente e outra atrás, vai encontrar Os Fios, este romance que é absolutamente fabuloso. Pronto, é isso. Ok, perfeito. Pronto, obrigado. Miguel, muito obrigado por ter vindo. Não, eu é que agradeço, então foi um fim de tarde tão agradável. Foi uma ótima conversa. Uma última nota para relembrar que podem tornar-se apoiantes deste projeto através do Patreon, no site www.patreon.com
patreon.com/45 graus por extenso. Obrigado a quem tem apoiado no Patreon, em particular ao Gustavo Pimenta, ao João Vítor Baltazar, ao Salvador Cunha, à Ana Mateus, ao Ricardo Santos, ao Nelson Teodoro e ao Paulo Ferreira. Até ao próximo episódio.